Sei que você ia brigar comigo que eu falei dos velhos aqui, não? Ufa. Obrigado, Jones. Estava chamando a atenção a gravata. Alcançar assim, um destaque naquilo que se faz, não para aparecer, mas para ser bem-sucedido, para sentir a satisfação de ser relevante, isso é um desejo que os jovens têm. É um desejo que as pessoas com espírito jovem têm. Eu tenho certeza que você tem também. Todos nós temos, todos nós que somos saudáveis. Deus nos fez para ter sucesso. Deus fez o povo de Deus para ser cabeça ou para ser cauda? Cabeça. E quando falo povo de Deus, não é só a instituição. Não, a igreja adventista é cabeça, é uma igreja importante, bonita, e que todo mundo respeita, parabéns. Mas quando a Bíblia fala isso, não é só a instituição adventista, mas o povo. Cada membro da igreja tem diante de Deus o dever de ser alguém de sucesso. Agora, ser alguém de sucesso significa ser alguém rico ou poderoso, ou os dois? É isso que a Bíblia fala de sucesso? Não necessariamente. Isso não é uma necessidade. Eu posso ser, por exemplo, deixa eu pensar uma profissão que trabalha muito e ganha pouco. Professor. Professor. Minha mãe é professora. É uma categoria que trabalha muito e ganha pouco. E, por mais que o professor tenha sucesso, a não ser que se torne um empresário da educação, mas se ele continuar sendo professor, ele vai continuar pobre, vamos dizer assim, né? Pelo menos rico não vai ser. Certo? E mesmo assim ele pode ser uma pessoa de sucesso? Sim. Pode, e se for cristão, deve. Pode e deve. Então não tem a ver com o quanto de dinheiro tem na sua conta bancária. Apesar de haver uma certa correlação, mas não há uma necessidade. Entende isso? Entende a diferença? Alguém pode ter sucesso e ficar rico e poderoso sendo cristão? Pode também? Pode. E amém por isso. E é bom que alguns alcancem sucesso. Mas, apesar de haver uma correlação, não há uma necessidade. Ok? Aí, que história eu contaria para a gente ilustrar esse assunto? Aí pensei em alguém assim, de sucesso na Bíblia. Vamos ver se vocês me ajudam a identificar quem é essa pessoa. Um sujeito que começou do zero e terminou, no caso, multimilionário. Então, é um case de sucesso. Porque como a maioria de nós brasileiros estamos no zero, então isso dá esperança de que a gente termine bem a história. Esse camarada foi assim, começou do zero, não tinha nada, não tinha nem roupa, além da roupa do corpo, e terminou milionário. Ele conquistou o respeito dos governantes da época dele. O tratavam assim, tipo chefe de Estado. O seu filho, na verdade, se tornou um estadista, o primeiro-ministro. E não o primeiro-ministro de um país qualquer, mas da potência número 1 do mundo na época. O que mais? Uma das mais importantes nações do mundo até hoje leva o nome dele. Leva o nome dele. E por último, para mim o mais surpreendente, esse homem teve tanto sucesso que ele chegou a ter uma briga, uma luta com Deus. E acredite você ou não, a Bíblia diz que ele venceu. Lutou com Deus e venceu. Quem é esse homem? Jacó. Jacó é uma história de sucesso. Aí, do meu ponto de vista, analisando, né, não quero ser cabal e nem ter a última palavra, mas no meu estudo pessoal da Bíblia, eu percebi que Jacó tem 7 segredos. 7 segredos que estão em comum aos homens de sucesso. Eu gosto de biografias, gosto de ler livros ou resumo, tem aplicativos no meu celular que contam resumos de livros que falam sobre pessoas de sucesso e tudo mais, e acho muito interessante isso. E algumas coisas a gente pode aplicar que são conceitos. Aqui, nem tudo que há fora dos portões da igreja são necessariamente diabólicos. Muita coisa é, mas as coisas boas, elas vêm de uma matriz que vem do céu, que vem de Deus. Então, as características de pessoas honestas, né, que chegam ao sucesso, são características herdadas de Deus e dadas por Deus. Então, eu gosto de ler essas histórias e reter e aproveitar aquilo. E eu percebi que Jacó tinha 7 segredos em comum com esses homens de sucesso e mulheres do mundo mais recente, não necessariamente de hoje, mas da história mais recente. Que 7 características são essas? Que 7 segredos? Antes de continuar contando os 7 segredos,
Deixa eu contar uma história dentro da história. Eu conto essa história já faz alguns anos. Desde o começo do meu ministério, a gente vai colocando mais historinha, vai modernizando, mas a raiz desse sermão, dessa mensagem, ela já tem 20 anos e nunca fica desatualizada. E há mais ou menos 16 anos atrás, eu preguei esse sermão numa cidade do Rio Grande do Sul, chamada Caxias do Sul, e na igreja central de Caxias do Sul. E lá sentado tinha um piá, um gurizinho de nada, magcelinho, né? Estava ali só observando. E de vez em quando ele anotava. Naquela época não existia smartphone, né? E muito menos crianças tinham alguma coisa, então ele anotou num papel mesmo, ali, o que eu ia falando. Beleza, mas eu não reparei, eu sei dessa história hoje. E aí, depois de 10 anos, e veja que isso aconteceu há 15 anos, né? Mas o feedback da história já faz 5 anos. Então, depois de 10 anos, eu estive de novo em Caxias do Sul, na mesma igreja, e preguei não o mesmo sermão. Eu tenho outros sermões, tenho uns 3 ou 4. Então, eu preguei outro sermão e tal, mas no final, o rapaz me chamou para conversar e falou assim, pastor Harry, eu queria lhe mostrar uma coisa. Aí ele abriu a carteira e tirou de dentro da carteira o papelzinho que ele tinha anotado naquele dia, há 10 anos atrás, amarelado já puído nas pontas ali, a tinta já apagando, e ele mostrou ali os 7 segredos de Jacó. E ele falou assim, pastor, isso aqui tem sido uma regra para mim. E eu tenho colocado em prática. E aí ele contou a história dele. Esse guri estudou, passou num concurso muito difícil, e aí conseguiu trabalhos, e de fato era uma das pessoas assim promissoras da cidade de Caxias. Um dos líderes da igreja local, ainda jovem, tinha 20 e poucos anos, mas com 20 e poucos anos já se tornaram uma pessoa proeminente na cidade e na igreja, com sucesso, como eu já expliquei bem, não precisa nem entrar no mérito, com sucesso financeiro inclusive, e continuou tendo um sucesso mais importante, que é o sucesso espiritual. Então, eu passei a acreditar no meu sermão. Funciona. Você quer descobrir quais são os 7 segredos? Então veja aí. Vamos lá. Primeiro segredo. Abra sua Bíblia, e aí se você quiser deixar aberta, porque a gente vai estudar Gênesis. É a história de Jacó. Gênesis 28. Agora a gente vai ler o verso 22. Tá? Mas a gente vai ler outros versos ali ao redor. Então se você quiser deixar a Bíblia mais ou menos aberta ali, com o dedo no meio, e a gente vai conversando, e você vai lendo as passagens junto comigo. Esse é o primeiro. É o segredo base. Há outros tão importantes, mas esse é a base. Gênesis 28, verso 22. Contexto. Deixa eu ler o verso, aí a gente conversa o contexto. Diz assim, Gênesis 28, verso 22. Diz assim, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o quê? O dízimo. O segredo número 1 é fidelidade a Deus, nos dízimos e ofertas. A palavra fidelidade, às vezes a gente encara de forma muito abrangente e esquece de pontos cruciais. Então quero ser bem específico. O segredo número 1 é fidelidade a Deus nos dízimos e ofertas. Um outro verso que eu poderia ler nesse momento é Mateus 6, 33. O que diz lá? Você deve conhecer. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, o quê? Vos serão acrescentadas. E essas demais coisas, no contexto desse verso de Mateus, é justamente prosperidade. Ele falou de se vestir bem, de comer bem, de ter uma vida próspera. Então, você quer ter tudo isso? Coloca Deus em primeiro lugar. Por isso, o primeiro, não por acaso, o segredo de Jacó é justamente esse. Nesse momento, ele estava viajando, fugindo do seu irmão, indo para uma terra que ele não conhecia, sem lenço e sem documento, só com a roupa do corpo. Ele não tinha nem uma trouxinha de roupa. E isso só eu sei, nem Ellen White sabe, não está escrito, não é na Bíblia em lugar nenhum, só eu sei. E como é que eu sei que ele não tinha nem uma trouxinha de roupa? Tem um motivo pelo que eu sei, apesar de não estar escrito assim na Bíblia. Quando ele dormiu, ele usou de travesseiro o quê? Uma pedra. Se ele tivesse uma trouxa de roupa, ele ia botar uma pedra debaixo da cabeça. É que você nunca dormiu com uma pedra, senão você ia saber o que eu estou falando. Ele não tinha nada. Talvez tivesse ali uma capa, uma coisa que ele usou para se cobrir do frio, e para a cabeça o que sobrou era a pedra.
E foi só isso que ele tinha, literalmente nada. Eu sei bem o que o Jacó passou, talvez não bem, mas alguma coisa. Quando eu era criança, eu tinha 8 anos de idade, e eu era uma criança boa, educada, obediente, mas meus pais assim eram muito duros, às vezes injustos. Eles batiam em mim quase todo dia. Eu até hoje não entendo por quê, né? Era muita maldade, né, de fazer uma criancinha tão pura e boazinha como eu era. E uma dessas vezes injustas que meus pais me bateram, né, que eu não tinha feito nada assim tão grave, uma coisinha pequena, eu fiquei tão irado, porque o pré-adolescente, né, ele não mede muito as ações, mas ele tem um senso de justiça muito aguçado para os outros, né, para os outros, não para ele. Tudo que ele faz tem uma razão, tem um motivo, não é bem assim, não sou tão ruim, o que eu faço tem justificativa, mas os outros, se sair da linha isso aqui, mas que coisa horrível. O adolescente é assim. Depois vai aprendendo, né? Vai apanhando, vai aprendendo e vai baixando a bola. Então tem que dar um desconto para a gurizada. Mas eu era assim. E aí meus pais me bateram, talvez eu recebi ali uma cintada a mais do que eu achava que era justo, e fiquei revoltado. E aí, porque não, olha a maldade dos meus pais, espero que eles não estejam assistindo ali, né? Mas depois de me baterem, deixaram de castigo no quarto. E eu era pequeno e o meu quarto tinha uma janela muito alta. Então era difícil fugir. Mas eu era atlético, né? E fiquei com muita raiva e peguei minha mochila de escola, joguei os livros no chão, esvaziei a mochila e enfiei roupa dentro. Enfiei meus pertences, meus carrinhos prediletos, meu estilingue, fechei a mochila, botei nas costas e pendurei pela janela com as mãos assim para o alto, para o pé ficar o mais baixo possível antes de soltar, e soltei, e não me machuquei, e saí correndo. E antes de me distanciar, parei, olhei para trás e gritei, não volto nunca mais para essa casa! E a hora que minha mãe escutou meu grito lá na rua, né? Era cidade interior de São Paulo, rua de terra, era outro contexto. E aí ela escutou minha voz, ela saiu na rua e só me viu dobrando a esquina correndo. Claro que ela não teria como me alcançar. E na minha cabecinha, não pensei em Jacó, né, mas era mais ou menos isso. Eu vou sair do mundo, vou fazer minha vida, eu vou fazer sucesso, vou trabalhar, e um dia eu vou voltar rico lá na minha casa, e vou esfregar na cara de todo mundo. Tá aqui, ó, vocês me espancavam aí, justamente agora eu estou bem de vida aqui e tudo mais, né? E aí fui para a minha aventura, para a riqueza, rumo à fama e à riqueza, né? Com 8 anos de idade. E aí andei pelaquela cidade, poucas casas, algumas em construção. A cidade chamava-se Hortolândia, interior de São Paulo, na frente do colégio adventista. Ainda estava em ascensão, começando a crescer a cidade. Tinha mais mato que tudo. Aí eu não cheguei em lugar nenhum ainda, alguma empresa, alguém que valorizasse meus dons, né, e me contratasse com um bom salário. Não achei nada disso ali. E aí começou a escurecer, achei uma construção. E aí eu falei, vou me esconder aqui, né? Passar a noite. E aí entrei naquela construção, já estava escurecendo, aí fui mexendo uma coisa ou outra, arrumei umas tábuas de construção cheias de reboco, dei uma limpadinha e coloquei um tijolo na ponta da tábua. Olha, sabedoria, devia ter sido arquiteto, eu acho. E na outra ponta coloquei outro tijolo, de modo que a tábua ficou flexível no meio. Falei, vai ficar fofinho para dormir. Aí, para encostar a cabeça, e aí, por isso eu me lembrei disso na história de Jacó. Para reclinar a cabeça, eu peguei uma telha chamada Paulistinha, que tinha na época, era arredondada, e aí botei na cabeceira, para inclinar a cabeça ali assim. E aí deitei, beleza, vou dormir aqui de boa. Moleque, né, aguenta tudo. E fui rolar para um lado, e rolava para o outro, dava uns cochilos e tal. E depois passou na minha mente assim umas 18 horas, né? E a noite não terminava. Eu falei assim, mas que noite longa. E aí eu falei, eu vou caminhar um pouco na rua de madrugada aqui, esperar o sol nascer. E aí estava caminhando na rua de madrugadinha, esperando o sol nascer, para passar o restante da noite, que a noite não terminava nunca, daquela posição horrível. E aí eu vi alguém andando na rua, um senhor, né? E eu perguntei, senhor, que horas são? Ele olhou no relógio assim, 10 horas, 22 horas. Eu falei, meu pai do céu, essa noite não vai acabar, não. Eu estou perdido. E aí, amigos, conversa vai, para resumir, eu fui para minha casa de volta e deitei no tapete da soleira da casa, ali da porta da casa. Quando meu pai, coitado, porque
dormiram, não sei se dormiram, né? Passaram a noite com um filho pequeno fora de casa. Hoje eu sou pai e eu vejo a maldade e a besteira e a maldade que eu fiz com os meus pais, né? Se meu filho faz um negócio desse, eu morro do coração. Meu pai levantou cedo para o trabalho dele e me viu lá, feito um cachorrinho deitado no tapete lá, né? Aí me botou para dentro, minha mãe me deu um café quente, sabe o cafezinho da mamãe? Né? Não é literal que eu falo, né? O café da manhã, o desejum, né? Aquele pãozinho com queijo derretido, aquele leite delicioso e tudo mais, e eu comi aquilo como a melhor refeição da minha vida. Eu já fazia muitas horas que eu não comia, desde que eu fugi da manhã do outro dia, né? Não tinha comido. Que delícia! E aí meu pai era dentista, depois eu comi e tal, fui para o quarto, meu pai arrumou um tempinho lá e voltou para conversar comigo. Aí ele conversou comigo, você sabe como é que é a conversa. E eu aceitei a surra e não fugi nunca mais. Aprendi a lição. Sabe, amigos, Jacó não teve essa oportunidade. Ele já era grande, já era adulto, mas ele passou por uma situação complicada. E ele, nesse momento, ele teve uma visão de Deus. O que me espanta nessa história é que ele estava lá numa situação muito difícil da sua vida, fugindo, sem nada, e ele teve assim uma experiência com Deus. Ele viu anjos descendo por uma escada e subindo, o que passou segurança para ele de que quem estaria com ele? Deus estaria com ele. No momento espiritual de consagração, de entrega, de transformação, de conversão mais forte da sua vida, ele se levanta daquela experiência espiritual e ele faz um propósito com Deus. E aí eu fiquei intrigado com o propósito que ele fez. Como diz o gaúcho, me caiu os butiá do bolso. Por quê? Porque quando hoje em dia, a gente tem uma experiência de consagração, de entrega a um pastor, não como o de hoje, mas daqueles bons que prega, que faz o povo chorar, né? Que o povo fica soluçando e vem na frente chorando, se lavando e tudo, e aí faz um propósito com Deus. Geralmente as pessoas não fazem um propósito que nem o de Jacó. Eles falam o quê? Não, agora eu vou ler a Bíblia todo dia, agora eu vou fazer o bem ao próximo, agora eu vou perdoar a minha mulher, o meu marido, o meu filho, minha filha, vamos se unir, e fazem vários planos assim espirituais interessantes e bons, todos eles. Mas raramente você vê uma pessoa recém-convertida fazendo que nem Jacó, e soluçando e vindo para frente e falando assim, agora eu vou devolver dinheiro para a igreja, vou devolver dízimo. Parece que meio que quebra a espiritualidade, não parece? Mas só parece. Jacó entendia o que a maioria dos cristãos de hoje não entende. O tempo não permite a gente se aprofundar, mas se você estudar Malaquias, sabe o texto famoso que fala de dízimo e oferta? Lá em Malaquias capítulo 3, verso 8 a 12. O contexto, se você ler os versos anteriores, é de conversão. Deus está falando assim para o povo, voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vocês. A palavra voltai-vos, no original é conversão, ou convertei-vos. Algumas Bíblias traduzem assim, convertei-vos, convertei-vos. E aí o povo pergunta para Deus, mas em que teremos que nos converter? E aí Deus fala, vocês precisam ser fiéis nos dízimos e nas ofertas, porque vocês têm me roubado. E aí o povo pergunta, em que te o quê? Roubamos. E aí ele responde claramente, cada vez que você não devolve o dízimo, vocês estão me roubando. Por que isso? O que tem a ver conversão, entrega, experiência espiritual com uma escada de anjos com dízimo e oferta? Sabe, a gente não entende isso porque a gente não é orientado sobre o que é dízimo e oferta de maneira devida. Há muitos cristãos, talvez não seja o seu caso, até espero que não seja, mas muitos cristãos atrelam dízimo e oferta com uma ajuda financeira para uma entidade religiosa. Ou para um propósito. Eu entrego dízimo e oferta porque eu quero ajudar a minha igreja a pregar o evangelho. É um bom propósito ou não é? Eu quero entregar dízimo e oferta porque eu quero ajudar que o meu pastor tenha sustento. Né? Não é um bom propósito? Pensou se o coitadinho do pastor Flávio começa a passar fome aqui? Cadê o Flávio? Está lá atrás, né? Já é magrinho, né? É um bom motivo entregar para isso? É. E eu quero entregar dízimo e oferta para pregar para pessoas que não conhecem o evangelho em países pagãos. Que é para isso que vai também. Não é um bom motivo?
É tudo motivo nobre. Mas se você entrega por esses motivos ou coisas parecidas, assim, eu vou falar com muito carinho, especialmente porque estão filmando ali, né? Dá uma pausa aí. Brincadeira. É assim, ó. Deus perdoa o tempo de ignorância. Mas se você tirar a questão da ignorância de lado, se é esse o motivo que você entrega, na verdade você nunca devolveu dízimo nem oferta. Você entregou doações e colaborações para uma igreja A ou B, seja essa ou qualquer outra igreja que você frequentou ou frequenta. E essas doações e colaborações são muito bem-vindas. Inclusive Deus se agrada delas. São muito bem utilizadas, não tem nada de errado, pelo contrário, são uma bênção essas doações que as pessoas entregam para as igrejas, sejam quais forem. Mas não é dízimo. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não é dízimo. Dízimo não é colaboração, não é doação. Dízimo é reconhecimento de quem é que manda em você e quem é o teu Senhor. Você é escravo de quem? Como assim escravo de quem? No século XXI, onde tudo é politicamente incorreto. É difícil falar isso, mas você precisa entender uma coisa. Você não tem liberdade. A única liberdade que você tem é escolher de quem você será escravo. Ou de Deus, ou de Satanás. Ah, eu faço o que eu quero. Coitado de você. Coitado de você. Não precisa nem ser o diabo, né? A gente está vendo aí no que está acontecendo no mundo. Até os poderosos da terra fazem o que querem de você. O que querem. Se mandar você ficar trancado em casa, você fica. Se mandar você ficar desempregado, você fica. Se mandar usar máscara e tampar o rosto, você tampa. O que eles mandarem fazer, você vai fazer. Você não se manda. Você não é um nada. E o diabo muito mais. O diabo muito mais. Ele faz o que quer dos seguidores dele, que são a maioria. Mas existe um grupo rebelde aos olhos do mundo que diz assim: não, o meu Senhor é outro. O meu Senhor é o Senhor Jeová. Eu sou escravo dele. E quando eu entrego o dízimo, eu estou dizendo, ele é o meu Senhor. E é por isso que o diabo odeia com todas as forças os dizimistas. Porque eles não o reconhecem como Senhor. E claramente dizem, o meu Senhor é o Senhor dos céus. E é por isso que todos os textos que falam sobre isso, diz coisas como, por exemplo, abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós o quê? Bem, você me diz, não é uma retribuição, é porque você passa a estar sob o guarda-chuva de um outro governo, um governo justo e magnânimo, um governo benevolente, e quando você está debaixo desse governo, o resultado natural são bênçãos. É inevitável. E não tem exceção. Toda pessoa fiel dizimista é abençoada. Sem exceção. E aí você pode me dizer assim, pastor, mas eu teve uma experiência comigo que eu comecei a devolver o dízimo e fiquei desempregado. Isso é possível? E quem diz que ficar desempregado não é necessariamente uma bênção? Lá no céu, eu e você descobriremos muitas coisas. Como eu já falei em parte da minha história da minha infância, está subentendido que eu tinha, e sempre tive, vontade de ser rico. Sabe que, na verdade, vou confessar para vocês, eu queria ser pobre só um dia. Porque esse negócio de ser pobre todo dia, eu já cansei já. Eu queria ser rico. Até hoje, se acontecesse, eu não ia achar ruim. Mas não é mais o meu propósito final. Mas antes era. E aí Deus me chamou para ser pastor da igreja adventista, né? Se fosse pelo menos pastor de umas igrejas, não vou mencionar o nome aí, que dá para ser rico, né? Mas me chamou logo da adventista. Da adventista não tem como ser rico, tudo ganha igual, é aquela coisa toda. Eu falei, mas Senhor, e aí o plano de ser rico, como é que vai ser? E aí, claro, não foi desse jeito que eu estou tentando deixar mais leve o assunto, mas o frigir dos ovos é que Deus falou, Harry, você quer ser rico ou quer ser salvo? Porque assim, apesar de que, em que pese que os alemães, raça da qual faço parte, eles são naturalmente humildes, né? É meio que genético da gente, né? A gente já nasce assim. Mas eu não era muito assim. E aí, se eu fosse rico, de fato, como é que eu seria?
Ninguém ia suportar, né? Desse jeito, pobre já não me suporta fácil, imagina rico, né? Ninguém ia me aguentar. E além de ninguém me aguentar, talvez eu não tivesse o meu lugarzinho no reino dos céus, onde lá sim serei rico. Sabe, o plano de Deus é que todos sejam ricos, milionários. Mas nem sempre, não necessariamente, aqui. É lá. Então eu aprendi por experiência própria que os fiéis sempre são abençoados. E as bênçãos às vezes vêm em forma de prova e também de privações. Não quer dizer que toda aprovação ou privação é Deus agindo como bênção. Sabe, a gente precisa ser franco. Muitas das desgraças que nós, cristãos inclusive, passamos, é por culpa da gente mesmo. Não precisa nem o diabo fazer força. A maioria dos cristãos, o diabo não precisa fazer força para entrar. Eles mesmos se arrumam um problema para si mesmo. O diabo só fica olhando. Alguns o diabo tem que dar um empurrãozinho, mas a maioria, eles se arrumam um problema para si mesmo. E aí botam culpa no diabo ou em Deus, e às vezes nenhum dos dois é culpado. O cara compra tudo a prestação. Não sabe nem se o dia de amanhã como é que vai ser, mas está endividado para os próximos 5 anos. Gasta mais do que ganha. Vive numa pindaíba miserável. E aí diz, ai, que provação. Deus quer me deixar humilde. Sabe que é Deus que quer deixar você humilde? Aí o diabo persegue os crentes. Eu não sei, o diabo é tu que está fazendo essa diabolice com as tuas finanças aí. Amigos, bom, fechado parênteses, Jacó aprendeu a lição. Ele falou assim, o que Jacó falou naquele momento da escada, não é assim, vou te dar dinheiro, Senhor. O que Jacó falou foi o seguinte, e aí foi básico. Senhor, eu serei seu súdito, eu serei seu súdito. O Senhor manda, eu obedeço, daqui para frente é o Senhor. E aí Deus falou, beleza, era isso que eu queria, agora é comigo, então resolvido, vamos seguir em frente. E agora, esse aqui era o primeiro, eu gastei um pouco mais de tempo, os outros a gente vai mais ser pontual. Aí vem o segundo segredo, está em Gênesis 29, verso 15 e 18. Veja se você lê comigo aí. Aí aconteceu o seguinte, depois disse Labão a Jacó, acaso por seres meus parentes irás servir-me de graça? Dize-me qual o teu salário. 18. Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te servirei por tua filha moça Raquel. Para a gente resumir a história, Jacó foi trabalhar, achou Labão lá, que era um parente dele, que recebeu ele em casa, e começou a ajudar o tio ali no trato dos animais, das ovelhas e tudo mais. Só que Jacó, como todo cristão, esse aqui é um recadinho aí indireta, tá? Jacó, como todo cristão, é honesto, trabalhador e faz tudo bem feito, como todo cristão, certo ou errado? Beleza, estamos juntos. E aí, como Labão viu Jacó desse jeito, e é fácil achar empregado assim hoje? Se você não sabe se é fácil, porque você não é empresário. Todo mundo que tem que contratar gente para qualquer coisa sabe que é mais fácil achar uma agulha no palheiro do que um trabalhador de verdade, honesto e dedicado naquilo que faz. É coisa rara. Só na igreja adventista que acha mesmo, porque fora. É outra indireta, tá? Tá bom? E aí Jacó era assim. E aí Labão falou, tá, eu não vou perder esse cara. Vem cá, vamos negociar um pagamento. O que era antinatural para Labão, que ele não gostava de pagar ninguém, vocês sabem a história. E aí Jacó respondeu. O que Jacó respondeu? Quero tua filha de pagamento. Vamos supor que você trabalha numa empresa. A gente lê a história e acha normal, mas olha a coragem desse piá. Você trabalha numa empresa, o patrão gostou de você, a tal ponto que ele fala, cara, eu quero te promover. Eu quero te pagar mais. O que você quer agora para você se sentir valorizado aqui na empresa? E você olha nos olhos do patrão e fala assim, eu quero sua filha. Quem aqui teria coragem de fazer isso? Sendo solteiro, obviamente, né? Quem aqui teria coragem de fazer um negócio desse? Eu fiz. Não era bem assim, né? Estou exagerando um pouco, mas eu fazia estágio na igreja de um pastor lá em Hortolândia, na faculdade de teologia, e esse pastor tinha uma filha solteira, muito bonita, e aí esse pastor me elogiou e falou, eu quero te levar para casa e fazer um almoço para você, na minha casa ali e tudo mais. E eu falei, beleza. E aí lá estava a filha dele, e ele queria me agradar, e eu falei, não, já que você quer me agradar, eu vou aceitar a sua filha. Está comigo até hoje, né? Está comigo até hoje. Sabe, o segundo segredo de Jacó
é ter metas claras, alvo na sua mente, meta. Jacó sabia o que queria, Jacó não ficou enrolando, paga aí o que você quiser, qualquer coisa está bom, a gente é parente mesmo, não. Jacó falou assim, eu quero a tua filha, e é 7 anos, que tinha dote, eu também não vou explicar sobre isso, depois você estuda se você não sabe, mas tinha um negócio de dote, não podia só levar assim, né? E ele não tinha dinheiro, como já falei, então falou assim, eu dou 7 anos de trabalho e caso com a sua filha Raquel. Sua filha Raquel. Está claro, Labão? Está claro. Então é isso que eu quero. Foi feita uma pesquisa em Oxford, famosa universidade britânica, e descobriu-se que entre os alunos de Oxford, não são qualquer uns, apenas 5% tinham alvos definidos, metas claras, para os próximos 10 anos. Se fosse no Brasil, quantos por cento será que seria, né? Lá tinha 5%. Como esses gringos, eles têm paciência de fazer pesquisa de longo prazo, eles voltaram a entrevistar os mesmos alunos depois de 10 anos. E descobriram que, dos que não tinham metas, ninguém alcançou nada, porque não tinha meta, vai alcançar o quê? Os que tinham metas, 95% alcançaram. Nem todos alcançaram. Mas o índice foi bom ou não foi? 95%. Ou seja, se você tiver meta clara, escrita, de médio e longo prazo, você tem, por essa pesquisa, vamos dizer assim, mais de 90% de chance de alcançar. Tá bom ou não tá? Metas claras. Nós, brasileiros, em geral, temos metas e alvos na vida? Não. A frase principal que a gente tem é, como é que está a vida? O que a gente fala? Estamos aí empurrando com a barriga. Vivendo um dia de cada vez. Vivendo um dia de cada vez. Né? Por quê? Porque o máximo de meta que a gente tem é pensar o que vai comer no almoço. É o máximo que a gente chega, né? Eu não sei como é que esse país vai para frente. Mas será que é isso que Deus quer da gente? Adventistas, cristãos, de qualquer denominação, gente que teme a Deus, será que é isso que Deus quer da gente? Empurrando com a barriga? Vivendo um dia de cada vez? Metas, alvos claros, alvos claros. Terceiro segredo, Gênesis 29, verso 27 e 28. Gênesis 29, verso 27 e 28. Decorrida a semana desta, dar-te-ei também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Labão, você pensa que todo chefe que você vai ter vai ser bom? Verso 28, concordou Jacó, e se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Você lembra da história? Passou os 7 anos, chegou o casamento. Foi para a lua de mel, só que a hora que ele acordou da lua de mel, que negócio de lenço na cara, já tinha esse negócio de máscara desde aquela época, né? E aí tal, a hora que acordou de manhã, né? Tirou a máscara, quem estava na cama? No começo ele achou assim, porque era, nossa, mas a mulher de manhã é diferente mesmo, né? Como falam por aí. Mas depois ele viu que não era só porque era de manhã que era diferente, era outra mulher mesmo. O que aconteceu com ele? Passaram a perna nele. Sabe, amigos, essa não é o terceiro segredo, mas é bom você saber. Você pode trabalhar bem, ser honesto, dedicado, fazer tudo direitinho e ter um plano com Deus, ser súdito de Deus, fiel nos dias, nas ofertas. Ainda assim vão te passar a perna. Ainda assim vão ser injustos com você. Nem tudo vai ser assim, providencial. Você não está no céu. E os dizimistas não passam a viver no céu. Eles são de Deus, mas continuam vivendo aonde? Na terra. Se você acha que Jesus Cristo era fiel ou mais ou menos? E a vida dele foi como? Você quer melhor que ele? Ser melhor que ele? Então assim, há um céu e há bênçãos aqui na terra. Mas não espere por isso o tempo todo. Espere por revés, mas espere. Porque eles virão. Se tem uma palavra que para mim está errada no dicionário, é as incertezas. Porque não é incerteza, é uma certeza, que desgraça vem. É uma certeza. Mas vamos lá. O terceiro segredo de Jacó, ele trabalhou 7 anos, de graça, e casou com a mulher errada. Não adiantou nada, nada, nada. A maioria dos brasileiros, nós que somos, inclusive eu, tem essa tendência, que somos jaguaras, quando a gente tenta fazer uma coisa e não dá certo, a gente faz o quê?
Tem um ditado popular que explica que a gente chuta o balde. Mas a palavra mais bonitinha é a gente desiste. Simplesmente a gente desiste. Não, não dá certo. Não, esse negócio não dá certo. Restaurante vegetariano, ninguém gosta de comer essas gororoba, não. Vamos fazer outra coisa da vida. Não, não dá certo. Isso aqui não. A gente desiste rápido. Rápido. O terceiro segredo de Jacó é que ele não desistia. Ele queria Raquel. Não deu certo, foi enganado, foi injusto, foi imerecido. Dava vontade de fugir de casa de novo. Mas ele falou, não, eu quero o quê? Quero Raquel. Então, se for trabalhar mais 7 para ter Raquel, eu terei. Sabe, amigos, esse para mim é o grande segredo. É uma das frases que eu mais falo para o meu filho de 11 anos. O tempo todo o tempo, ele já sabe. Eu vou abrir a boca e ele fala, pai, já sei, não desista. Porque se tem uma qualidade que define pessoas de sucesso ou não sucesso, não é a genialidade. Não é nem o fato de ser trabalhador, dedicado, honesto, que já falei que isso é importante, mas não é nem isso o que mais destaca. Tem gente que tem tudo isso e não tem sucesso, porque não tem essa característica. As pessoas de realmente sucesso, elas não desistem. Não desistem. Leia biografias. Eu vou citar uma antiga e famosa, mas você pode pegar umas mais recentes, como Steve Jobs e outras aí, mas pega qualquer biografia de homem de sucesso e você vai ver que a vida deles foi de desgraça e provação e não dá certo, e não dá certo, e não dá certo. Thomas Edison, ele inventou o quê? Lâmpada elétrica. Ele teve a ideia, estava ali, pensou, corrente elétrica, estudou energia, e viu, em algum momento lá, teve um insight, que quando a corrente passa, dá um clarão. Opa, a corrente passa, às vezes, dá um clarão. Isso significa que dá para fazer o quê? Luz. Vamos tentar. E aí ele foi tentando, e ele tentou umas 50 vezes diferente, de formas diferentes, e sabe o que aconteceu? Quando finalmente, depois de 50 vezes, sabe o que aconteceu com a invenção dele? Não deu certo. Mas ele continuou tentando, ele tentou mais 50 vezes, com fórmulas diferentes, com jeitos diferentes, com filamentos diferentes, e aí sabe o que aconteceu finalmente? Não deu certo. Todo mundo estava desistindo, mas ali era Thomas Jefferson. Ele tentou mais 100 vezes, 200 vezes, de formas diferentes, e sabe o que aconteceu? Não deu certo. Não vou cansar você, especialmente quem já sabe a história, ele tentou 1000 vezes. E sabe o que aconteceu? Não deu certo. Fracassou. E não é assim, ó, cada vez que tentava no laboratório, não. São 1000 empreitadas diferentes, de 1000 maneiras diferentes, e não deu certo. E para chegar então, finalmente, ele tentou 2000 vezes. E sabe o que aconteceu? Não deu certo. A história não é tão detalhista, mas diz que depois de 2000 fracassos, deu certo. Quem de nós aqui, nessa igreja hoje, teria paciência para tentar 2000 vezes a mesma coisa com fracasso? Não sei se eu teria. Não sei se eu teria. Mas se ele tivesse desistido, como a maioria das pessoas teriam feito, nós estaríamos agora aqui iluminados com o quê? Lampião, uma coisa assim, né? Ou talvez outra pessoa tivesse inventado. Não sei, mas não seria Thomas Jefferson. Ele inventou naquela época, porque ele não sabia o significado da palavra desistir. Ele falou, a eletricidade ilumina, vai dar certo, eu só preciso achar o jeito e vou achar. Essa persistência é crucial no sucesso de qualquer um, inclusive na vida espiritual. Inclusive na vida espiritual. Quarto segredo, então o terceiro é nunca desistir. O quarto, são 7. Gênesis 29 e 20. Esse é um verso interessante, diz assim: assim, por amor de Raquel, serviu Jacó 7 anos, e esses lhe pareceram poucos dias, pelo muito que amavam. Sabe quando você faz uma coisa, e aquela coisa assim te dá prazer? Eu, por exemplo, gosto de gráficos, planilhas. Eu uso o Numbers, que é tipo o Excel, e aí tem as fórmulas e forma gráficos, e isso me dá insights, mostra como é que está a realidade da igreja, onde é o ponto fraco, onde é o ponto forte. Eu gosto muito disso. E quando eu estou mexendo com gráficos, às vezes eu fico a semana inteira numa planilha só.
E entro noite e acordo de manhã e não vejo o tempo passar. Quando você faz uma coisa que você gosta, você não vê o tempo passar, não é assim? Jacó amava tanto Raquel que ele trabalhou os outros 7 anos e para ele foram como poucos o quê? Poucos dias. Porque ele estava focado, essa é a palavra do quarto segredo. Focado. Ele sabia o que ele queria. Ele tinha foco. Foco. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente tem metas, às vezes a gente é persistente, não desiste, faz tudo, mas a gente não tem o quê? Foco. Esse é o mal desse século XXI. As pessoas não têm foco. Elas se orgulham de ser multi, o que eles falam muito? Multitarefa. Não, eu consigo mexer no celular, assistir televisão e ainda estudar para a prova. Não é assim que eles falam? Dá tudo errado. Foi feito um teste, saiu um artigo, eu tenho um artigo aqui se alguém quiser, da BBC de Londres, que não é nada cristã, não. Muito pelo contrário. E eles fizeram uma pesquisa, a BBC só colocou o artigo científico, de que o QI dos jovens e crianças de hoje, em relação às décadas anteriores, que vinha a cada década aumentando, as crianças estavam ficando mais inteligentes, a gente percebia isso, você não percebia? Meu filho é muito mais inteligente que eu fico abismado. Que vinha aumentando a inteligência, eles descobriram que pela primeira vez, o QI das crianças e jovens, o quê? Caiu. Sim, um linguajar mais educado, né? As crianças estão ficando mais burras. E os jovens também. Por quê? Eu sei, você também, mas a pesquisa colocou até o porquê. Justamente pelo contato com as telas. Está lá, feita provavelmente por um ateu. Contato com as telas. Isso tem emburrecido as crianças, diminuindo a capacidade de inteligência das crianças. Não tem foco, as pessoas hoje não têm objetivo, elas não sabem onde querem chegar. Nós, pastores, trabalhamos sem foco, a gente vai apagando incêndio, fazendo o que dá, conforme a irmã que chora, a gente visita, conforme a comissão tem a necessidade, a gente faz, conforme lá no meu departamento tem um evento, eu vou lá e organizo o evento, mas eu não tenho, nós, pastores, às vezes não temos objetivo, não temos foco. Eu vejo isso porque eu convivo com os pastores, e a gente vai por demanda, vai apagando fogo, mas a gente não sabe exatamente onde quer chegar, via de regra. E os demais, que não são pastores, isso é muito diferente disso? Não é muito diferente disso. Porque é da natureza. É da natureza. Você precisa saber onde quer chegar, precisa ter foco. Esse é o quarto segredo. Vamos para o quinto segredo? Gênesis 30, versos 31 e 32. Diz assim, Gênesis 30, versos 31 e 32. Então Labão lhe perguntou, o que te darei? Respondeu Jacó, nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Verso 32. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados, os malhados e todos os negros entre os cordeiros. E o que é malhado e salpicado entre as cabras, isso será o meu salário. Deixa eu resumir o que aconteceu. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, foi enganado, trabalhou mais 7, finalmente teve Raquel. 14 anos, de graça, só pela Raquel. Acabaram os 14 anos. Aí Labão continuava querendo Jacó. E falou, Jacó, então é o seguinte, a partir de agora não tem mais mulher para te dar, não tem mais filha, você vai ganhar salário, o que você quer? Jacó não titubeou. Ele falou, eu sei o que eu quero. Eu quero todos os carneiros salpicados, malhados e pintados, e que não são branquinhos. O que ele quis dizer com isso? Eu sou do meio rural. Meu pai mora até hoje lá em Goiás, a gente criava gado e tudo mais. Então eu entendi bem por causa dessa minha origem. Até hoje no Oriente Médio, e aqui no Brasil inclusive, acontece também com o gado, mas mais com as ovelhas. A ovelha que tem valor é a ovelha de que cor? Valor comercial, né? Branca. É a ovelha branquinha. As outras têm valor, mas é assim, é refúgio. Entende? E por ser refúgio, a maioria das ovelhas, já por seleção dos criadores, elas são na maioria o quê? Brancas. Porque as que não nascem brancas, eles já vão deixando de lado. Elas têm menos valor comercial, todo mundo quer ovelha branca. O que Jacó falou para Labão é o seguinte, ó, daqui para frente, o meu salário vai ser só o refúgio. Eu vou me livrar do refúgio para você vai ficar só com a maioria absoluta, que são as branquinhas e que tem mais valor, e você vai me dar o que não presta, vamos dizer assim, para mim. Por que Jacó fez essa besteira? Porque Jacó era inteligente. Ele conhecia o chefe que tinha. Você conhece o chefe que você tem?
Ele conhecia. Se Jacó tivesse falado assim, ó, seguinte, eu quero trabalhar por comissão agora. Quero 10% do lucro aí da empresa, porque eu administro tudo sozinho, eu quero 10% pelo menos. O que Labão ia fazer? Não, você está meio doido, quer furar meus olhos, não sei o quê. E turco, né? Ia dizer assim, ó, te dou 1%. Então ele já conhecia, já estava acostumado a ver Labão lidar com os negócios. Ele falou, não, nem vou discutir com Labão. Nem vou discutir com Labão. Eu já tenho um plano bem traçado. Qual é o quinto segredo? É a palavra planejamento. Planejar. Sabe, eu tenho vontade de ter sucesso, ser um bom advogado, um bom médico, um bom professor, ou construir uma casa, ou melhorar minha empresa e tal. Um dia isso vai acontecer. Se você não tiver um plano para que isso aconteça, qual a chance disso acontecer? É zero, é zero. Zero, irmãos. Zero mesmo. Você gostaria de ser um cristão melhor? Eu gostaria. Eu tenho falhas de caráter. Eu sei que parece que eu sou santo, né? Vocês não me conhecem. Eu tenho muitas falhas de caráter. Que eu preciso que Deus mude antes que Ele volte. E Ele está voltando. Mas eu tenho um plano para isso. Eu levanto todo dia cedo e eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu falo, Senhor, receba esse ser terrível, embrutecido. Amolece meu coração. E Deus vai me trabalhando um dia de cada vez. Ele tem feito milagres extraordinários por mim. Mas isso não acontece por acaso, por sentimentalismo. Senhor, eu quero ser bonzinho. Não, tem que ser algo planejado e intencional. Na vida espiritual, na vida estudantil, na vida profissional, no casamento. Ai, Senhor, minha mulher, difícil, muito ruim, bate em mim todo dia, pega todo o meu dinheiro. O que eu faço? Não adianta só ficar na vontade de ter um casamento melhor. Faça um plano. Conversa com a esposa, fala assim, pega leve, vamos fazer a parceria. Faça um plano, coloque em prática. Planejamento. Quinto segredo. Sexto segredo e penúltimo. Gênesis 30, versos 37 e 38. Olha que legal. Esse eu acho barato, esse texto. Capítulo 30, verso 37. Tomou então Jacó várias varas verdes, de álamo, de aveleira, de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas. Verso 38, as quais assim, escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. O que Jacó fez? Jacó tinha uma crendice da época, que tem até hoje, né? Você não vê que o pessoal assim, esse menino nasceu com a cara redonda porque foi concebido em lua cheia, ou nasceu no dia da lua cheia. Esse nasceu mais branquinho porque nasceu de dia, mais escurinho porque nasceu de noite. Umas bobices assim, né? E tem muita gente que acredita nisso, inclusive alguns que estão me olhando aqui dando risada. Mas isso funciona de verdade? O que determina o jeito que um ser vivo nasce? É uma palavra, tem várias explicações, né? Mas resumindo é o DNA ou a genética, concorda? O que tem a ver aquela vara verde, aquelas varas listradas, salpicada e malhada e tal? Você sabe a história? Você lembra da história? Vou lembrar para você. As ovelhinhas começaram a nascer tudo salpicada e malhada. Começaram a nascer tudo assim, tudo assim. E tudo que Jacó fez é colocar a vara. Isso a resolve? Não resolve, mas era tudo que ele sabia fazer. Ele entendia de genética? Entendia de DNA? Ele entendia daquilo. E ele fez o que estava ao alcance dele. Alguns dizem que certas pessoas têm sorte. Outros dizem assim, a sorte alcança quem acorda cedo e trabalha duro. Quem acorda cedo e trabalha duro tem sorte. Jacó fez o que ele sabia fazer. Teve sorte. Mas ele fez o seu melhor. Sabe, talvez você não saiba todos os caminhos. Se esforce. Eu acho que tem um texto que eu gosto muito, que serve para líderes de igreja, para líderes empresariais, para líderes em gerais. Ela fala que, está em Obreiros Evangélicos, que os anjos se irritam com gente que fica sempre em cima do muro, que não toma uma decisão. E aí o que vem em seguida que me deixou assustado, ela fala assim, melhor seria se tomasse a decisão errada, do que não tomar decisão nenhuma, do ponto de vista administrativo, né? Não espiritual, logicamente. Administrativamente, melhor seria se tomasse a decisão errada do que não tomar decisão nenhuma. Por quê?
Porque se ele toma uma decisão errada, o anjo vai trabalhar para que ele veja que tomou a decisão errada e corrija a rota e tome as consequências. E tem todo um processo que se desencadeia. Mas se ele não toma decisão nenhuma, o que o anjo pode fazer? Entende? Então faça o que está ao seu alcance, mesmo que seja besteira, no bom sentido. Mesmo que não seja a melhor das ideias. Desde que não seja a ideia mais sábia. Mas se é isso que você pode fazer, faça. Seja um homem, uma mulher de ação. A maioria é gente frouxa, que não faz nada, não se mexe, fica só olhando, vendo a banda passar. Cristão não pode ser assim, gente. Cristão coloca a mão na massa, faz o que tem que fazer. E quem é homem e mulher de ação, faz besteira às vezes? Não, às vezes não, faz muita besteira. Mas só faz besteira quem faz. Só erra quem está tentando acertar. Erre! Não tenha medo de fazer besteira. Se esforce para não fazer, né? Mas tente, esse é o sexto segredo de Jacó, ele fez o que estava ao alcance dele. E agora você vai para o último segredo, e a gente termina, porque eu tenho que almoçar, não sei aonde, mas diz que é bom o lugar. E eu como bem, vocês vão ver. Não sei quem vai ver, né? É Gênesis capítulo 31, verso 11 e 12. Olha só, você vai ficar surpreendido com esse texto, se você não lembra da história. Olha que legal, o último segredo de Jacó. O último segredo de Jacó. O penúltimo eu falei qual que era? Eu não falei o título, né? O penúltimo que eu acabei de falar é... Porque o antepenúltimo é faça planos. E o penúltimo é coloca o plano em prática. Tem gente que faz plano e nunca o quê? Pratica. Então, antepenúltimo, faça planos. O penúltimo, coloque em prática. Coloque em prática. Simples assim. E o último, que fecha com chave de ouro, capítulo 31, verso 11 e 12, diz assim: E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Verso 12, ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são o quê? Listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Olha quanta lição num verso só que dá para tirar. O anjo chegou e falou, Jacó, parabéns pelas varinhas aí que você colocou lá para as cabritas olhar. Você não adianta porcaria nenhuma. O que resolve, Jacó, eu vou ter dó, vou te contar o que resolve. O que resolve é o macho cobrindo a ovelha. É a genética, é a biologia. É isso que funciona. E o macho tem que ser da cor para nascer o filho, senão não tem como. Nem Deus contraria as próprias leis. Então o que o anjo fazia? O anjo mandava o macho certo cobrir as ovelhas. Era um anjo pecuarista. E ele fazia lá, tudo direitinho, e aí nascia, do jeito que era para nascer. Mas o anjo também quis dizer o seguinte para Jacó, quando ele fala assim, eu vi o que Labão tem feito. Você está se esforçando, Jacó. Você está fazendo tudo errado, mas você está se esforçando. Eu estou vendo a sua situação. Eu vou te ajudar. Sabe, amigos, às vezes você não se sente como Jacó. Está se esforçando, você não sabe como sair do buraco. Você não sabe como sair da situação, não sabe como dar uma vida melhor, mais digna para a sua família, financeiramente inclusive. Mas você está lutando, você está se esforçando, você tem limitações. Talvez na sua infância não foi privilegiada, talvez você tomou decisões erradas, mas hoje você quer fazer o que é certo, mas você sente que você não está acertando. Nesse momento o anjo de Deus chega para você e fala assim, Paulo, Marcos, Maria, Cláudia, Daniela, eu estou vendo a injustiça que estão fazendo com você. Eu estou vendo o teu esforço. Você não sabe achar o caminho. Você está indo para o lado errado. Mas eu vou fazer dar certo. Vou fazer dar certo não porque você é bom, não porque você sabe, não porque você é o cara. Mas é que eu estou contigo. Eu te amo. Você me colocou em primeiro lugar lá, lembra? A primeira coisa que você fez na sua vida é me colocar em primeiro lugar na sua vida. Agora eu vou cuidar de você até quando você erra. Até quando você faz besteira. É isso que Deus está falando. O sétimo e último segredo de Jacó é reconhecer que todo o sucesso que você vem a ter é por única exclusividade à mão de Deus. Não é você que é o cara. Não é você que bate no peito e diz assim, isso aqui é fruto do suor do meu rosto. Eu conquistei porque eu estudei, eu fiz isso, fiz aquilo, e aí deu certo porque eu sou o cara. Essa é uma tentação que eu tenho até hoje. E eu peço perdão para Deus. Inclusive agora, enquanto prego, eu falo, Senhor, eu já fiz errado isso. Eu já fiz um projeto na igreja que deu certo e eu fiquei contando vantagem. Eu fiz assim, assim, assado, por isso que deu certo. Não foi por isso. É porque Deus abençoa. A gratidão é uma palavra que nós estamos esquecendo.
Gratidão a Deus não só no culto de quarta-feira, da boca para fora, mas na sua vida. Deixar o orgulho de lado e reconhecer a direção de Deus. Eu quero terminar, o sermão já terminei e agora é a hora do apelo, sabe? Todo sermão precisa terminar com apelo. Eu gostaria de apelar para você, por uma decisão na sua vida. Eu não sei qual dessas áreas você precisa crescer. Nas áreas intermediárias, que são mais, assim, de gestão, né? De gestão da vida, gestão do trabalho, eu gostaria que você refletisse e aplicasse conforme se achar melhor. Mas eu quero pegar nas duas pontas. A primeira ponta de colocar Deus em primeiro lugar, e a última ponta de deixar o orgulho de lado e reconhecer que tudo vem de Deus. Se você é um fiel dizimista e tem sucesso na vida, será que você não tem caído no erro do orgulho e achar que isso é fruto de alguma qualidade ou alguma coisa boa que está em você? Peça perdão para Deus e diga: Senhor, não tem nada em mim que meritório, nem o fato de devolver dízimo e oferta não me torna meritório. Nem o fato de ser trabalhador e dedicado me torna digno do que eu estou recebendo. Eu sou um jaguar, um pica-fume, o Senhor me abençoa porque o Senhor quer. Louvado seja o teu nome. Talvez o seu problema seja lá na base. Já começou mal. Que nem o dízimo e a oferta se devolve para Deus porque você não entendia, não sabe o que é isso, acha que a igreja não precisa porque é rica, e é rica mesmo. Você devolvia para a igreja e não para Deus. Não colocava Deus como o seu Senhor e você como escravo dele. E você já começou tudo errado. Mas talvez daqui para frente você quer fazer certo. Vai trupicar, vai vacilar, mas vai trupicar nos pés de Cristo. Vai vacilar com o anjo do seu lado, que vai cuidar de você. Tem alguém aqui assim que quer tomar uma decisão que daqui para frente vai colocar em dia, ou procurar ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas? Eu queria ver a mão. Alguém quer tomar essa decisão aqui? Amém. Amém. Eu quero orar por vocês que levantarem a mão. Isso é cientificamente demonstrado, que a pessoa quando toma uma decisão, se ela se mexe fisicamente, essa decisão é firmada no seu psicológico. Por isso que os pregadores chamam à frente as pessoas, para que ajudar a pessoa, não é o pregador. Eu já estou com minha vida com Deus ali, você não vai me afetar em nada. É para te ajudar. E também para que todos possamos orar por você. Eu queria saber se você tem coragem, na casa de Deus, de vir aqui à frente e dizer: eu tenho falhado, mas daqui para frente eu quero acertar minha vida com Deus e colocar Ele em primeiro lugar. Quem tem coragem de vir aqui à frente e dizer isso, eu quero orar por você de maneira especial. Amém. Amém. Venham, não precisam vir todos. Venham os que estão se sentindo chamados. Se não é o teu caso, você já tem a sua relação de fidelidade com Deus em dia, fica aí de boa. Eu quero gente que tem que tomar uma decisão hoje. Tem que ter uma diferenciação na vida a partir de hoje. Amém. Amém. Agora eu quero convidar, se o pastor me permite, posso encerrar com a oração daqui, pastor? Quero convidar todos os demais a ficarem em pé e nós vamos orar por todos. Senhor Deus, abençoe essa igreja do Espaço Vida e Saúde. Cuide de cada um. Eles têm família, eles têm filhos, cônjuges, pais, netos, talvez alguns. Abençoe aquilo que eles têm de mais precioso nessa vida, que não é o carro, nem a casa, nem o trabalho, é a família. Derrame o seu poder sobre eles, dê a paz e a certeza de que quando o Senhor voltar, e o Senhor já está voltando, o Senhor vai levar todos eles. Todos que estão aqui na igreja, inclusive eu e a minha família. Mas, Senhor, eu quero terminar essa oração pedindo por um grupo especial. Não é melhor e nem pior, mas é especial porque eles estão se reconhecendo pecadores. Eles vieram aqui à frente dizendo: Senhor, eu tenho falhado. Todos nós falhamos, mas esses aqui vieram à frente para dizer no que falharam. Nós nem sempre somos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Eu não tenho sido o seu escravo. Às vezes, talvez por ignorância, Senhor, tenho sido escravo de Satanás. E ele tem de fato entrado na minha vida e trazido muitos problemas. E eu peço perdão. Eu quero mudar de Senhor. Eu quero ser súdito de Deus daqui para frente. Não me importa o que a igreja vai fazer com dinheiro, vai deixar de fazer. Eu quero entregar para Ti. Eu quero Te servir, eu quero ser Teu. Eu quero fazer, Senhor, o plano que Jacó fez contigo, que daqui para frente, de tudo que o Senhor me entregar, eu devolverei fielmente os dízimos e as ofertas. E será isso para Tua honra e glória e não para a minha. E o Senhor possa fazer valer a Sua vontade na minha vida. E possa trabalhar comigo em tantas outras áreas que eu preciso consertar, que essa é só a primeira, é só a básica. Mas em cima desse alicerce, o Senhor possa construir uma linda construção para Te honrar e glorificar. Eu peço isso em nome dos amigos que vieram à frente
e de todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.